Boa noite, tudo bem aí com vocês? Chegando agora para conversar um pouquinho com vocês sobre o que a ciência, junto com as empresas, tem trabalhado para que a implantodontia possa ser mais rápida e mais previsível com tratamentos é, assim, que tenham estabilidades em longo prazo, que possa ficar na boca por mais tempo, sem inflamação, sem cheiros fortes, né, como os pacientes comentam em relação àquelas conexões butt joint ou flat to flat, é, até implantes hoje que já são feitos por impressão. Então, realmente a implantodontia está num patamar fantástico e cada vez mais apaixonado por esse tema. Para quem me conhece, né, sabe que eu eu adoro as conexões protéticas cônicas, mas temos que estudar de tudo para poder também passar para vocês. E queria ver se tem alguém novo no canal aí que está participando pela primeira vez, aí coloca aí o nome aí que fala novo e fala a cidade também, que hoje ainda o nosso governador aqui no estado de São Paulo falou que aula só em setembro, né? Então vou ter que ficar em casa ainda mais julho, agosto e talvez voltar só em setembro para a universidade. É um tempo bom também que estou vendo meus filhos crescerem, né? Que no dia a dia, antes da parada da pandemia, deixava as crianças na escola às 7 da manhã e só ia vê-los às 7 da noite, né? Então, pelo menos eu estou assustado com o crescimento que eles estão tendo. Esse é um lado bom, né? O lado ruim é que algumas pessoas é, faleceram, né? Outras pessoas bem doentes e precisamos respeitar um pouco esse tempo aí dessa pandemia, rezando sempre para que ela vá embora rápido. É, eu vou começar um pouco já, porque já são. Vou esperar mais um minutinho só, 9h04, aí nós vamos para nossa. Nossa, hoje é uma conversinha, não é nada aquelas aulas antigas que eu começava 2 horas, hoje vamos terminar mais cedo, porque amanhã tem aula das crianças 7h50. Não dá para dormir tarde, não. O de 12 anos até que ele se vira sozinho no computador, mas a de 8 eu tenho que ficar junto, às vezes precisa de auxílio. Tá bom? Tô vendo aqui a Ana Lúcia que falou que é de Jacareí. O Manuel Esteves, o Davi, grande amigo Davi, grande amiga Eliane, o Adelir Ritter, o Tiagão tá aqui, o Lula meu amigão lá da faculdade, formamos junto, hoje ele mora na Califórnia, tá aqui me prestigiando, obrigado mesmo. Então vamos lá. Vamos à apresentação. Eu pensei em falar um pouco como que a ciência está mudando a implantodontia, porque realmente os implantes vieram com os designs novos, alguns lançamentos o ano passado, 2018 também. E eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O Ronaldo Duarte está aqui de Araraquara também, grande amigo. E eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu, na verdade, como professor na USP de prótese total,
São 26 anos que eu ministro aula de prótese total e com a chegada do professor Arthur Belém Novaes Júnior, eu comecei a trabalhar com implante com ele e aí fui gostando da situação da implantodontia, de aprender a implantodontia, e hoje é meu ponto mais forte dentro da minha clínica, que eu sou professor na universidade, mas sou em tempo parcial. E comecei na implantodontia como vamos falar assim, protesista no consultório, e depois fui fazer as próteses nas pesquisas lá na faculdade com o professor Arthur, e aí ele me estimulou a partir para a parte cirúrgica, aprender todos os conceitos da implantodontia, e isso para mim foi fantástico, essa guinada dentro da reabilitação oral, que é onde eu hoje agora trabalho com a parte de posicionamento dos implantes e faço reabilitação também. Na faculdade agora nós temos aulas de implantodontia, então eu sou um dos membros da disciplina de implantodontia 1, que é a parte protética. Então lá na faculdade nós começamos ensinando o planejamento reverso, e a implantodontia 2 é a parte cirúrgica. Esse ano eu tinha um projeto de ir para a clínica com os alunos, não todos, mas uma disciplina optativa para que começássemos a fazer implante unitário pelo menos, mas com a pandemia, infelizmente, nós paramos e voltaremos agora só em agosto, a partir do dia 8, em setembro, a partir do dia 8, se tudo der certo. Então vamos lá. Dentro do meu canal do YouTube, quem ainda não se cadastrou, é interessante que se cadastre, não só para me dar o aumento do número de seguidores, mas é porque lá, quando você se cadastra, você terá receberá sempre um e-mail que vai começar a aula às quarta-feiras, sempre às 9 horas. E lá já tem... o Alexandre Paiva está aqui, obrigado, foi meu aluno na graduação também. O Renato Menkel, de Porto Alegre, brigadão. O Luiz Antônio, que é de Santo André, São Paulo. A Thaísa, do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, legal. E aqui, né, nesse canal já tem vários vídeos, tem alguns vídeos das aulas, alguns não, todos os vídeos das aulas de quarta-feira, nas quartas-feiras, e tem alguns vídeos de uns artigos que eu publiquei com o professor Arthur e todos os alunos da pós-graduação, que eu fiz alguns resumos e traduzi para o português. Também tem lá para vocês isso numa forma de mini aulas, né? Mas na página da internet tem eles escritos, tá? Então quem quiser pode checar lá no site do meu YouTube ou na minha página no YouTube. Tem minha página também no Telegram, que eu acabei de montar essa página hoje. Então meu time vai colocar aí o link do Telegram, e quem quiser se cadastra, que lá eu vou colocar alguns artigos, vou fazer algumas considerações sobre a implantodontia, tá certo? Então, dentro dos 3 pontos que eu acho crucial da implantodontia hoje, começou em 1985, quando 2 empresas, ou 2 pesquisadores, vamos começar assim, desenvolveram um novo tipo de conexão, uma conexão que pudesse minimizar a micromovimentação. Minimizando essa micromovimentação, também seria importante a eliminação de endotoxinas, esses fluidos que proporcionam a inflamação na região periimplantar,
que afastaria o tecido ósseo da interface implante-abutment e com isso você teria uma migração de tecido mole também, expondo o ombro dos implantes. Então, em 1985, com o surgimento do implante NM, que era as iniciais de Nentl e de Moser, né, do sobrenome desses dois pesquisadores, um dentista e outro engenheiro, que mais tarde tornou-se Ankylos, em 1993. E do outro sistema de implante, que é o sistema realmente conexão cônica, que é o Bicon, que é um implante americano. O Ankylos é alemão, e nós comentamos que o Ankylos é um implante de conexão cone-parafuso, e o Bicon realmente ele tem uma condição de ser cone-morse, porque a conicidade dele é menor do que 3, ou próximo a 3, enquanto que a do Ankylos é menor do que 6. Então, na minha opinião, é que a ciência está mudando a perspectiva clínica na implantodontia, está relacionado com a conexão cônica, tá? E isso é um assunto que eu gosto de falar bastante. Até no meu curso de online que tenho todas as segundas-feiras, nós estamos discutindo sobre a conexão cônica, os benefícios dela e como trabalhar com elas para conseguir uma longevidade das nossas reabilitações e com sucesso em longo prazo. Outro detalhe que foi introduzido junto com essa conexão cônica do sistema Ankylos são as roscas progressivas para apical. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou colocando esses detalhes quando eu chegar um pouco mais à frente e comentar dos sistemas de implantes que existem hoje, que foram lançamentos do ano passado. E aí nós temos uma visão que algumas pessoas já em 1985 já tinha como que nós iríamos melhorar essa condição de trabalho, tá? Então, esse design com aumento desse degrau entre rosca, tá? Vamos falar essas câmaras de cicatrização para apical, ela faz com que toda a incidência de carga na mastigação que é dissipada da mastigação que é dissipada no implante, que vai ser a carga aplicada na coroa, joga essa carga, que é esse exaliamento, para a região cortical. Como isso daqui é muito estável, como essa conexão é muito estável, alguns autores na literatura comentam que seria a solda fria. Essa dissipação vai toda para o ápice do implante, em virtude do quê? Desse design da rosca progressiva que vem em direção apical do implante, tá? Então, notem que duas coisas já foram introduzidas em 1985, tá? E o terceiro, que eu acho um ponto também primordial, porque foi provado pela literatura que é um ponto que realmente diminuiu o tempo de osseointegração, é o tratamento de superfície que todos os implantes hoje possuem, tá? Eles podem ser por adição ou por subtração, tá? Isso nós vamos comentar um pouquinho também mais para frente sobre essa condição do quão importante foi uma solução química, tá? Associado com uma topografia dos sistemas de implante, como essa solução química pode mudar um comportamento físico-químico de uma superfície que no primeiro momento era hidrofóbica, ou seja, não conseguia ser molhada pelo líquido sanguíneo, depois não conseguia ter uma aderência do coágulo sanguíneo e também diminuía a adesão de células, e que a partir da colocação de substâncias químicas nessa superfície do titânio maquinado, você conseguiu diminuir o tempo de osseointegração. Então,
para mim, dentro da implantodontia, foram essas três coisas que mudaram as perspectivas para que nós possamos melhorar os nossos implantes. E hoje, com o lançamento, eu não li mais sobre isso em nenhum lugar, mas só aqui no Brasil que nós temos, deve ter no mundo inteiro, porque hoje a propagação da ciência é muito rápida, mas hoje no Brasil tem uma fábrica que faz implantes a partir de impressão, tá? Então, mas o que busca também no final é o design externo com micro-rugosidade, as roscas para ancoragem, tá certo? Então, no final das contas, foram a partir desses três pontos aqui, né? Conexão cônica, roscas progressivas para apicais e o tratamento de superfície que mudaram as perspectivas clínicas na implantodontia mundial. Então, se nós observarmos de 1974, tá, um design de um implante standard, né, padrão, que era a conexão hexagonal externa com roscas trapezoidais. Então, isso era o padrão até 1985. Tinha já alguns implantes de conexão hexagonal interna, mas se vocês lembrarem dos designs, seriam os dois, né? Nós chamamos aqui de uma plataforma flat, ela é reta. Então seria o quê? De conexão flat to flat e de conexão que terminava no mesmo diâmetro. O diâmetro do implante tinha o mesmo diâmetro do abutment, ou das conexões butt joint, tá? E a partir de 1985 nós começamos a ter as conexões cônicas sendo introduzidas no mercado. Então, até ali, 85, tínhamos a conexão hexagonal externa, primeiro, que foi o Brånemark nos anos 60, e depois a hexagonal interna, começando um pouco na Alemanha, com o pessoal da Frialit, se eu não me engano, com os implantes de cerâmica, depois foram os implantes de titânio, e eram implantes escalonados, não tinham roscas, tá? E aqui em 85, esse foi o primeiro design que já possuía as roscas progressivas para apical, já possuía conexão protética cônica, e a diferença para os implantes atuais, que foi a partir de 2005, né, era que esse ombro dele era bem liso. Esse ombro bem liso era em virtude da condição que esses implantes butt joint apresentavam, que era o perder osso, né, no primeiro ano. Então você tinha uma perda óssea no primeiro ano entre 1,5 até 2 milímetros, que era considerado normal para esse tipo de conexão, e que anualmente, naquele trabalho do Albrechtson e do Zarb de 1986, era considerado que anualmente poderia perder de 0,05 até 0,2 milímetros. Então, dentro dessa configuração de cônico, já tinha essa condição de fazê-lo polido, que se realmente tivesse essa perda óssea, iria aparecer o que? Um ombro do implante, uma região de 1,8 milímetros, que era o que? Bem lisa, bem polidinha. Então, se ela é polida, ela dificulta a adesão do biofilme, tá? Era essa a ideia. Só que com o tempo perceberam que como essa conexão era muito estável e com as pesquisas evoluindo, em 2005 foi introduzido até para esse sistema, a partir de 2005, um tratamento de superfície em todo o corpo do implante, tá? Então, de 85, que foi a introdução do design da rosca progressiva e da conexão cônica, foram 20 anos até colocarem o tratamento de superfície nos sistemas de implante. Tá bom? Então, é uma condição muito interessante. Hoje, uma condição que se fala muito na literatura é que qualquer superfície que ela seja lisa, ela deve ser colocada supracristal, não infraósseo, tá? Então, todo implante que tiver um ombro liso, então aí vamos falar assim,
eles colocam tudo super cristal, nós falamos que eles vão trabalhar com o conceito de tissue level, tá certo? Então aqui, em 2005, então, veio o tratamento de superfície até o topo do implante, e esse é um implante que do design dele, tá? Já veio, esse design dele já veio buscando o que tinha trazido esse sistema aqui, tá? E quem desenvolveu esse implante aqui também, tá? E com a condição de já fazer duplas roscas, mas com a condição de ser uma rosca de superfície reta, tá? A gente chama de rosca quadrada. Eu vou falar um pouquinho dessas roscas quadrada em V, trapezoidal para frente. Aqui era trapezoidal. E aqui também tem uma mistura de rosca trapezoidal com rosca em V, tá? Mas com uma condição de sempre ter o quê? As câmaras de cicatrização. O núcleo central do implante cônico e depois as roscas dando um formato, se fosse maciço, a gente poderia chamar de implante cilíndrico, tá bom? Então a rosca progressiva e a conexão cônica e o tratamento de superfície são as coisas que eu mais são os 3 pontos que a ciência contribuiu na implantodontia. E aqui, né, são os sistemas de implantes que são mais copiados no mundo inteiro. Então, todas as outras empresas copiam a partir de uma referência, tá bom? Então, aqui nós temos um implante Astra, aqui nós temos o implante Ankylos, aqui nós temos o Nobel Biocare e o Straumann BLX. Todos os 4 sistemas são implantes de conexão cônica. Então, se vocês notarem aqui, essa parte do implante, quando ela é lisa, ela fica supraósseo, tudo que tem tratamento de superfície, ela fica infraósseo. O Astra também tem um outro design de implante que eu lembrei de colocar, mas eu cheguei do consultório, fui ainda ajudar aqui a fazer o jantar, acabei de esquecendo de pôr, que é o IVE. O IVE, ele é um sistema de implante de conexão cônica também, mas que ele é para colocar naqueles rebordos que tem diferença de altura entre a parede vestibular e a parede lingual. Tá certo? Uma outra hora a gente pode falar sobre esse design. Então, os implantes começaram a ter esse comportamento, as empresas começaram a buscar implantes de conexão protética cônica e trabalhar também com platform switching. Então, essa condição de platform switching, ela também ajudou muito a implantodontia, mas a platform switching também ela é um padrão de abutments para conexões butt jointing também, né? Ou flat to flat. Existem os implantes com hexágono externo e hexágono interno que tem os abutments com diferença em relação ao diâmetro do implante, então tendo essa diferença horizontal entre eles, mas como ela balança, né, ela tem uma micromovimentação mais acentuada, ela vai liberar essa endotoxina. Então, a plataforma switching é um fator importante para uma melhora da região periimplantar, mas ela não é só ela que é importante, tá? Então, eu preciso ter um implante de conexão cônica com plataforma switching, com roscas progressivas para apical, sendo ela quadrada ou em V ou trapezoidal, e desculpa, com tratamento de superfície. Isso é primordial hoje num sistema de implante bom. Então, dentro desses 4 que eu mostrei para vocês, o que a gente precisa entender é que que é o Astra, tem uma angulação de 11 graus. Tá? Então, aqui é 11 graus, aqui são mais 11 graus, 22 graus, e tem uma extensão de atrito de 2,51. Esse é uma conicidade de 5,7. Então, 5,7 aqui, 5,7 aqui. Então, nós temos o que? 11,4. Esse que é o Astra, ele tem esse que é o Nobel Biocare, ele tem uma extensão de atrito de 0,85. E a angulação dela aqui é 11,7. Então, se eu somar os dois lados,
eu tenho aqui 23,4. Então, vamos terminar os ângulos, depois eu volto. Esse o Straumann BLX, ele tem 7 graus de conicidade, com mais 7, 14, e cone de atrito entre os dois cones, 0,72 milímetros. Então, vocês notam que nós temos um 2,51, 2,35, 0,85, 0,72. Então, notem que, por uma condição que eu estou mostrando aqui, essa angulação, que ela é muito grande, ela, vamos falar assim, maior do que 6, né, dentro das conexões cônicas, nós temos as conexões que vão até 3, de 3 a 6, né? Então, dentro dessas de 3 a 6 temos o cone Morse. E depois também tem as conexões que tem de 8 a 20, que chamamos de conexões cônicas. Mas essas de 8 a 20, elas precisam ter uma indexação interna. Independente dessa extensão de atrito, ela precisa ter uma indexação interna. Por quê? Porque é um ângulo muito aberto. Então, precisa dessa indexação interna, são sulcos verticais, né? Para que você tenha como esse índex uma condição de ser o antirrotacional. Então, você tendo nesses ângulos maiores, é primordial que a empresa coloque esses índices para ser um travamento e não ter essa rotação. Seria como quando preparamos dentes naturais, que tem uma altura cervico-oclusal curta, nós fazemos aquelas canaletas para diminuir o diâmetro do arco de deslocamento. Então, esses implantes com angulação entre 8 e 20, né, eles precisam de indexação interna para que ela ajude a estabilizar essa conexão e não venha ter uma abertura do microgap, tá? Então é importante essa observação. Então, dentro dessa conexão cônica, e aí isso vale para todos os sistemas de implante, eu preciso conhecer conicidade, extensão de atrito. Alguns sistemas possuem indexação para que ele possa ser o antirrotacional, outro sistema possui esse índex para que quem gosta de moldar o posicionamento do implante transfira esse posicionamento do implante na mesma posição para o laboratório prepara o abutment e quando voltar aquele espaço naquela posição que foi preparado no laboratório vai ser a mesma posição na boca. Porque quando você não tem a indexação e ele é cônico, sem o índex, se você molda o implante, põe o abutment, o laboratório prepara, para você voltar para a boca, no mesmo posicionamento que o laboratório preparou, você tem um certo trabalho, que são 360 graus ali que ele pode girar. Então, normalmente, ou você vai segurar com uma pinça hemostática, ou o laboratório faz um índex em resina para que você coloque na mesma posição que ele preparou. Então, devido a essa demanda, as empresas também fizeram essa indexação para que você possa transferir o posicionamento do implante. Na maioria dos casos que eu faço, eu não transfiro o posicionamento do implante, eu transfiro o posicionamento do abutment, porque eu trabalho com um conceito de fazer one abutment at one time, ou seja, eu ponho o abutment protético e faço a coroa dental provisória, tá certo? Então, dentro do que você espera de uma conexão protética cônica para essas condições de trabalho é que você tenha tecido ósseo no ombro do implante, que é essa condição aqui. Por que nas butt joint ou flat to flat eu não vou ter o osso no ombro do implante? Mesmo elas tendo plataforma switching. Porque ela tem micromovimentação. Essa micromovimentação permite que a bactéria entre. A bactéria entrando, ela aloja lá, ela vai fazer todo um processo biológico e vai liberar a endotoxina. A liberação da endotoxina é na interface implante-abutment. Então, essa liberação da endotoxina vai irritar aquela região periimplantar. Então, as células não vão aderir ali, elas vão ficar longe. Elas fazem uma migração para apical para ficar longe desse líquido inflamatório para que ela possa se ancorar no implante, formar o osso,
ter conjuntivo e ter epitélio, mas aí ela vai ter a salsarização, tá? Então, quando nós buscamos um tratamento para implantodontia e nós queremos um sistema de implante que possua uma condição para manter esse quadro clínico em longo prazo, nós vamos ter que trabalhar com implantes de conexão cônica, tá certo? Então, isso foi um passo muito grande da ciência, né? Os pesquisadores buscando eliminar aquela perda óssea inicial, né? Que Albrechtson e Zarbi caracterizaram no trabalho de 1986, que seria normal para os sistemas de conexões hexagonais externas, tá certo? Então, alguns sistemas possuem abutments cônicos sem índex e outros abutments com indexações. Outros sistemas só possuem abutments com indexação, ok? Então, quando você tem essa condição de trabalhar com a conexão protética cônica, com tratamento de superfície e com rosca progressiva para apical, você pode colocar um implante após uma exodontia. As roscas quadradas aqui serão as roscas que vão dar um imbricamento mecânico entre o implante e a parede óssea, então ela vai dar estabilidade primária. E você coloca um abutment após a estabilidade primária atingida, preenche com biomaterial o gap e com 4 anos da prótese em posição, né, desde o início da cirurgia, porque foi coroa dental provisória e depois a coroa dental em cerâmica, você tem o osso em cima do ombro do implante. Ó. Então, é isso que a ciência trouxe para nós, para a melhoria dos sistemas de implante, né? De eliminar aquela perda óssea grande, e eu falo assim grande porque imagina ser normal, vamos falar que seja só 1 milímetro, ser normal 1 milímetro no primeiro ano, e depois que você tenha lá ou 0,05 ou 0,2, mas você trabalhar com implante curto. Se ele for unitário, implante curto unitário, você pode perder, se ele tem 7 milímetros, ele tem no primeiro ano 6. E aí depois você tem lá, vamos para arredondar a conta, 0,2 por ano, em 5 anos é mais 1. Ele tinha 7, 6 no primeiro, no segundo ano vai ser 5 milímetros, tá? Então, você tem às vezes a integração, mas você começa a perder o osso até o comprimento do implante no total. Então, o que nós queremos é, mesmo nos pontos que, nesse caso aqui, eu queria ter feito uma enxertia aqui de biomaterial, trabalhar com, ou mesmo com bone ring, ou colocar o biomaterial e membrana, mas a paciente não queria fazer cirurgia de mexer. Eu entrei com um pouco de Summers, coloquei o meu implante ao nível ósseo e no 5º ano, né? 5º ano desse, tá bom? Aqui eu acho que já eram 4 anos e meio. Eu tenho o que? Osso no ombro do implante aqui, ó. Outro detalhe importante, que é você ter a plataforma switching com essa condição de usar transmucoso de 3 milímetros. Quando você usa transmucoso de 3 milímetros, significa que você vai ter todo esse espaço aqui com tecido. Tá? Então, se você tem tecido conjuntivo e tecido epitelial aqui nessa altura de 3 milímetros, você tem um selado biológico para penetração de bactéria ou do biofilme, ou mesmo o paciente por alguma força que traumatizar, não abriu, não romper esse selado biológico e a bactéria alojar aqui, ó, tá? Então, um outro detalhe interessante do transmucoso dentro da condição de ser conexão cônica, plataforma switching, é que ele vai te dar uma altura para dar uma formação que nós chamamos de câmara de cicatrização, tá? Isso é muito importante. Essa câmara de cicatrização vai formar osso no ombro do implante, vai formar tecido conjuntivo e vai formar um tecido epitelial pequeno, tá? Porque se for um tecido epitelial longo, você tem uma bolsa naquela região. Então aqui é o chamber, ó. É você sair de uma condição
de colocar um implante, então, um implante que tem conexão cônica, conexão protética cônica, roscas progressivas para apical. Colocar um abutment angulado. E aí faz uma coroa provisória com uma coifa de titânio pré-fabricada, que nós chamamos de Conometric Concept. E com 9 meses, olha como você tem o osso chegando no ombro do implante. Se esse osso chega aqui nesse ombro do implante, como nós estamos aqui, ó, aqui é com 6 meses, aqui com 9 meses. Se ele chega aqui, é porque nessa região, quando ele começou, quando foi instalado o abutment, aqui não tem liberação de endotoxina. Porque se há uma liberação de endotoxina, esse osso não chega aqui em posição. Então, estou chamando a atenção porque aqui não foi posicionado biomaterial nessa área do transmucoso. Aqui ficou uma caixa. Então, nós temos aqui uma parede da caixa, que é o ombro do implante, a parede óssea distal, a parede óssea mesial, a parede linguopalatina e a parede vestibular. E a outra parede é composta por quem? Pelo contorno da coroa dental provisória. Então, esse é o Chamber Concept, idealizado pelo professor Marco Dedide. Tá certo? Então, isso tudo porque esse ombro aqui tem microtexturização. Essa implante é uma conexão, essa conexão protética ela é cônica, altamente estável, então não tem micromovimentação, ela fica em posição, a célula óssea diferenciada, que é o osteoblasto, ou a indiferenciada, que é uma célula mesenquimal ou um osteócito, vão até essa superfície tratada, ela faz a sua aderência. Nessa aderência, ela vai fazer o seu espraiamento. Primeiro é uma filopodia, depois é uma lamelopodia, depois tem essa interconexão entre essas células que vai aumentando o contato osso-implante. E isso aumenta o que? A osso-integração, tá certo? Então isso é fundamental. É o implante ter plataforma switching, ombro microtexturizado e a conexão protética cônica ser altamente estável, uma distância que a gente considera mínima para fazer o Chamber Concept seria de 1,5, tá? O ideal é que você consiga colocar com 3 milímetros o teu transmucoso do teu pilar. Para um dente que você remove, faz a exodontia naquele momento e coloca um implante, isso é mais tranquilo. Quando você tem um alvéolo cicatrizado, para que você possa usar esse transmucoso aqui de 3, talvez você vai colocar teu implante 1 milímetro infraósseo, tá? Então, esse é um detalhe importante que nós precisamos pensar no planejamento quando temos as tomografias. Então, essa condição de você sair dessa rosca aqui, ó, que são as roscas trapezoidais, para a rosca progressiva para apical, é que a ideia era tirar a concentração de tensão aqui na região cervical, tá? Então era um implante cilíndrico com roscas trapezoidais. Então a ideia, quando passou para um corpo cônico de roscas progressivas para apicais, é que você tiraria essa incidência da força aqui na região cervical e jogaria toda ela para a região apical, tá? Então alguns sistemas têm roscas progressivas, só que eles não têm as roscas quadradas, ele tem rosca em V, que é uma rosca autocortante. Tá? Ela corta o osso. Esse daqui eu preciso passar um dispositivo que chama promotor de rosca ou TEP, para que o implante possa descer até o final do seu preparo, principalmente se você tiver uma cortical muito espessa ou se você tiver uma densidade óssea maior, tipo D1 e a D2. A D3 e a D4 não precisariam desse promotor de rosca, mas a D1 obrigatoriamente e a D2 principalmente na região de osso cortical, tá? Então a mudança nessa criação de um novo design de Spira foi o que? Remover toda a carga que era aqui na região cervical, ou seja, nessa interface, tirar toda essa força de cisareamento aqui
e jogá-la para apical. Tá? Podem ver nessas franjas aqui verde até onde elas iriam, tá bom? Olha como ela diminui e depois você nota que ela é jogada toda aqui para a região apical do implante. Por que ela é jogada ali? Porque nós temos essa condição aqui, ó. Você tem essas roscas indo em direção para apical, aumentando esse espaço. Quando você posiciona em infraósseo, olha como essas roscas progressivas jogam toda a incidência da força que seria aqui na cortical para o ápice do implante. Tá? Isso falando só do implante, não vamos falar que quando você tem um dente natural posterior e um dente natural anterior é muito importante também, porque eles ajudam a amortecer essa dissipação da tensão. Então, ela é jogada para esse ponto do implante, no ápice do implante, é porque aqui nessa área aqui, nós temos o que? Osso trabecular, ou osso medular. O que acontece com o osso trabecular do osso medular? Ele tem uma medula óssea maior, então o vaso sanguíneo ali é maior. Então, onde você tem sangue, você tem vida. Então, a condição de você regenerar ali é muito mais rápido do que o osteoclasto aparecer e proporcionar a reabsorção, tá certo? Então, essa é uma condição. Por que você fala isso? Para que você tire aquela dissipação de tensão na região cervical do seu implante, que está o osso cortical. Por que joga toda essa força para o ápice, tirando dessa região aqui? Porque no osso cortical, claro que nessa mandíbula uma densidade 3 aí, o osso cortical não é muito espesso, mas numa condição de você ter um cortical maior, 3 milímetros talvez, no posterior de mandíbula, o que acontece? Na cortical nós temos microvasos. Nós não temos um vaso sanguíneo amplo como no osso trabeculado. Tá? Então, esse microvaso não dá tempo dele se regenerar ou de ter uma angiogênese e o processo de reabsorção acontece. Por isso que tem essa ulcerização, além da liberação da endotoxina, aquele implante colocado naquela região onde o osso tem uma microcirculação, tá certo? Então, para os implantes que possuem design com rosca quadrada, precisa passar antes de você descer o implante, ou levar o implante até o final do seu preparo, o que nós chamamos de TEP, ou promotor de rosca. Então, esse instrumental aqui, esse dispositivo, ele vai fazer a rosca no início ali. Ele fazendo essas roscas no osso cortical, o que vai acontecer com o nosso implante? Preserva a solução do tratamento de superfície. Outro detalhe é que se você não usa esse TEP, ou esse promotor de rosca, o implante pode não chegar até o final do seu preparo. Quando você chega na metade do preparo com o implante em posição, ele trava, aí você não consegue removê-lo e você não consegue colocá-lo até o final, aí você vai ter que trefinar. Tá bom? Então isso é importante para o osso D1, D2. Uma outra condição para esses implantes que tem esse corpo híbrido, vamos falar assim, ele tem uma parte cilíndrica, depois ele tem uma parte cônica, é passar o que nós chamamos de reamer, tá? Ou alargador. Por que esse dispositivo precisa ser passado? Primeiro, as brocas normalmente elas são de 3 pás, elas são brocas helicoidais, elas são brocas que possuem o que? Paralelismo, um design cilíndrico. E o implante ele vai ter um design aqui híbrido, parte mais afilada no ápice e um volume, um diâmetro maior na cervical. E outro detalhe, a broca final para esses sistemas, o implante aqui ele tem 3,5, o menor, e aqui nessa área ele tem 3. A broca ela é de 2,9. Então eu preciso passar esse aqui para a região cervical dar uma largada, transformar num preparo cilíndrico num preparo cônico, seria um countersink.
tá certo? Isso é muito importante. Então aqui nós falamos das roscas quadradas. Aqui esse é um implante que tem um design trapezoidal na parte coronal e ele tem um design em forma de V na parte apical. Então quando esse implante vai entrando, ele também vai cortando esse osso, e esse osso que é cortado ele vai sendo levado junto pela movimentação, e aí ele dá um travamento com essa rosca em V no ápice. E na parte coronal, a rosca tem um ângulo mais reto, não é cortante como na apical, mas ela não mantém essa, vamos falar assim, esse degrau que ela tem na parte superior não tem na parte inferior. Na parte inferior é como você tivesse aqui um chanfro, um bisel, tá? Então ela não tem ângulo reto no degrau e não tem ângulo reto na outra parte. Então aqui é uma parte de rosca trapezoidal. Para a região cervical é uma área que vai liberar um pouco mais de tensão quando você aplicar a carga, tá certo? E aqui é um outro sistema de implante com a mesma conexão cônica, é o mesmo sistema de implante, com a mesma conexão cônica, só muda o design externo. Então, aqui é uma rosca trapezoidal do início ao fim, tá? E um ângulo e um corpo cilíndrico. Esse também é da mesma empresa, onde ele já tem roscas quadradas com alguns espaços para uma acomodação maior do coágulo, para que tenha aquela rede de fibrina maior, e na área apical ele é mais cônico para dar o travamento também. Então notem que algumas empresas possuem o mesmo design da conexão, tratamento de superfície em todos, mas com roscas em V, trapezoidal e roscas quadradas, tá certo? Todos com tratamento de superfície, tá bom? E outras empresas, né, que esses dois sistemas aqui são mais recentes, né, no Brasil, uma empresa nacional, e esse também já é uma empresa multinacional que está no Brasil também, mostrando um corte do sistema, foto deles mesmo, né, com a conexão cônica, esse é o BLX, o outro era o Gram-Morse, mas que vocês notem que a característica é o quê? De ter roscas progressivas para apical. Porque durante todos esses anos de pesquisa foi comprovado que esse design, ele é o design mais favorável para a dissipação de tensões. Então notem que quando eu vi essa chamada, principalmente desse sistema de implante, falava que era um design inovador, com roscas progressivas, e já tinha essas roscas desde 1985. Então aqui é uma condição de ter roscas realmente progressivas. Vocês notam que vão aumentando essas câmaras de cicatrização, né? O do implante de 6,5 é bem grande e por implante de 3,5 dentro de uma condição normal, tá? Que é uma conexão cônica com um desenho, acho que é octógono, não lembro se é 8 lados ou 12, com essas hastes verticais que são os antirrotacionais. Então notem que mesmo sendo um implante com um belo design, um implante de design inovador, essas condições vieram lá de trás, não foi desenvolvida assim, nossa, é um super sumo do momento. Não, claro que foi aperfeiçoando aí tem lá um design de uma rosca quadrada, mais para a parte cervical, em V mais para o ápice, para ela ser mais
agressiva, ser cortante, entendeu? Então, são o que as empresas estão trazendo para nós, mas que surgiu há mais de 20 anos lá atrás. E o tratamento de superfície, né, que é uma condição que é primordial para um sistema de implante hoje. Hoje, acho que até os sistemas de implantes mais simples possuem um tratamento de superfície, porque realmente essa solução química, né, ela vai modificar a condição da superfície do titânio, transformando numa superfície que é hidrofóbica, transformando numa superfície hidrofílica. Tem algumas superfícies que são super hidrofílicas. Chega a ter o ângulo zero. O líquido tem uma capacidade de molhar toda aquela superfície do titânio. E por que ele precisa ter essa capacidade de ser molhada? Para que esse líquido sanguíneo cristaliza, que é o coágulo. Na cristalização vai ter a rede de fibrina, tá? Que eu vou falar um pouquinho daqui um pouquinho. Então, os tratamentos de superfície, eles se dividem basicamente de duas formas. Então, existe o de subtração, quando o tratamento de superfície é feito através de remoção, desgaste da superfície de titânio. Jateamento com plasma de titânio, duplo ataque ácido, jateamento com óxido de alumínio, jateamento com areia associado a ataque ácido. Então, esses são os tratamentos. E agora estão entrando as nanosuperfícies, tá? E o de adição, quando o tratamento é realizado para modificar a rugosidade do titânio, envolve adição de uma camada à superfície, seja por oxidação anódica, por nanodeposição de hidroxiapatita ou fosfato de cálcio. Então, essas são as vertentes hoje dos tratamentos de superfície, que na verdade o que eles vão buscar é o quê? Sabermos o que nós temos do material do implante. Aqui é importante sabermos que tem sistemas de implantes que usam ainda o titânio grau 2, que é o titânio puro, e tem sistemas de implantes que trabalham com ligas, tá? Então, precisamos saber qual é a composição dessas ligas. Não adianta a empresa querer guardar segredo, porque tem liga que vai liberar alumínio. Tem paciente que tem alergia ao alumínio, tem paciente que pode, com essa liberação desse metal, potencializar o micro-organismo e ele tem uma maior patogenia, tá certo? Então a gente precisa saber também o material do implante. Então aí você tem o material do implante junto com o abutment, a capacidade de suportar cargas. Aí nós vamos ter o que? A técnica cirúrgica empregada. E ela vai estar sempre relacionada, como eu falei, ao tipo ósseo, ou seja, a densidade do osso. Então tem sistemas que vão precisar de alguns dispositivos para que ele possa fazer o quê? Um preparo daquele osso mais denso para que o implante possa chegar até o final do preparo, para que não perca o tratamento de superfície, para que não sobreaqueça a célula que compõe aquele tecido ósseo que foi seccionado o vaso, para não aumentar a necrose. Então, isso é muito importante a gente saber. E aí entra o que? A superfície tratada, para que ela possa ser um diferencial associado a esse material do implante mais a técnica cirúrgica para acelerar o que? A osseo-integração. Para que você possa, em 21 dias, ou em 45 dias, ou em 60 dias, quando for um osso cicatrizado, colocar uma coroa de cerâmica. Tá? Aí não vamos falar coroa definitiva, mas uma coroa que não seja de PMMA, tá certo? Então, o que acontece dentro da qualidade da superfície dos implantes, quando você modifica, você tem uma mecânica do implante. Aí nós entramos na mecânica que é as roscas, o design de rosca, tá? Se ele vai ter um corte agressivo, se ele vai ter que entrar passivo, ou se ele vai ter um misto desses dois designs.
se ele tem uma condição de ter uma conexão que é altamente estável e que na transmissão dessa força da mastigação e transmissão para o longo eixo do implante vá até o ápice e não fique na região cervical. E é claro que dentro da topografia, né, que você vai ter a rosca progressiva, você vai ter todo esse tratamento de superfície, que é uma condição de você mudar a superfície físico-química. Como nesse exemplo aqui, nós podemos observar como que o líquido vai correr por toda essa rosca, ele vai molhar toda essa superfície do implante, então é a capacidade do titânio ser molhado para que a rede de fibrina seja formada, né? E que na rede de fibrina, as proteínas que estão ali, daqui a um pouco a gente comenta sobre isso, favoreça a migração celular, né? Favoreça a migração celular, você tem o tratamento de superfície que vai favorecer o encaixe dessas células e depois a diferenciação e o espraiamento das células, tá? Então, para que você quer tudo isso? Aderência celular, diferenciação celular e a posição óssea. Para que você, quando tem esse trabalho, era de uma exodontia, colocado um implante de 14 milímetros por 3,5, um abutment no mesmo dia da cirurgia e eu fiz uma coroa dental provisória para a paciente. Só que ela mora fora do país, ela ficou no Brasil 45 dias. No 45º dia eu falei para ela, eu vou fazer uma coroa de silicato, você vai embora e no seu retorno eu faço uma coroa de zircônia, com aplicação, coping de zircônia, aplicação de cerâmica. Então ela foi embora com 45 dias. Ela voltou com 14 meses. Quando ela voltou, olha o osso formado bonitinho no ombro do implante. Claro, o dia que eu fiz a cirurgia eu preenchi todo o gap com biomaterial. Com 14 meses ele está aqui formando o osso. Então significa que o material que foi colocado ali ele é ósseo condutor e de reabsorção lenta, para dar tempo de eu formar esse tecido ósseo aqui. Porque senão não faz ósseo condução e ele não tem, a reabsorção é rápida, vai tudo embora, tá certo? Muitos anos atrás a gente preenchia às vezes com biovidro, não durava 3 semanas, tá? Então aqui, com 14 meses, formando essa região perimplantar. E ela não deixou que eu removesse essa coroa para o moldar, não precisava nem moldar, porque eu já tinha na época os modelos, era só refazer. Mas ela não queria tirar porque ela ia embora, ia ficar só 2 semanas. E se não desse, se não ficasse bom, ela tinha gostado dessa coroa e eu deixei. Com 24 meses ela voltou e ela também não quis tirar. Aí eu só comentei com ela que esse tipo de reabilitação não é ideal, porque pode fraturar, né? O silicato não é um material muito legal para fazer sobre o abutment, tá certo? É por causa da resistência. Então aqui nós queremos que a superfície de revestimento possa ser uma responsável de aderência celular, diferenciação celular e a posição de tecido ósseo. E aí que é importante, os implantes eles eram assim, ó, eles eram maquinados. Então aqui nós temos uma imagem com 5 micrômetros. Depois, quando foi jateado só com um óxido de alumínio, óxido de areia, ele formava essas rugosidades aqui, tudo numa imagem com 5 micrômetros. E depois você fazia o condicionamento ácido. Então, toda essa superfície que tinha essa vala aqui, essa concavidade, vamos falar assim, como se fosse o terreno lunar, ela tinha, né, que aqui seria uma vala e aqui ela é tridimensional, por causa do ácido. Por que saiu de só maquinar o implante, né, passava no torno, limpava, fazia esterilização, depois passou por uma superfície mais profunda, fazendo o jateamento, e depois jateava e lavava com ácido. Para quê? Para você conseguir que aquela estrutura do titânio conseguisse ser molhada mais rápido
e completamente. Por que tinha que ter essa hidrofilia, ou algumas superfícies têm uma superhidrofilia? Porque naquele coágulo lá, nós vamos ter a cialoproteína e a osteopontina, que elas são responsáveis pela osteogênese, tá? No mesmo coágulo, você também tem a fibronectina, que ela é responsável pela adesão osteoblástica. Então, aquela célula que já estava formada, você tinha uma proteína que facilitava a adesão dela. Para a célula diferenciada, né, você teria o osteócito, ou a célula mesenquimal indiferenciada, você teria condições com essas duas proteínas que aumentasse diminuísse o tempo para fazer a osteogênese. Então, com isso, você diminuía o tempo do que? Da osseointegração. Por isso que você saía de uma condição de 4 meses na mandíbula, 6 meses na maxila, para fazer reabilitação com 21, 45 dias, 60 dias. Aí eu falo de osso cicatrizado. Quando você tem essa condição aqui, ó, que era uma exodontia, a colocação de biomaterial, para a maturação desse tecido mole e do tecido ósseo que está sendo formado, a gente espera 6 meses, que são os trabalhos do professor Marco Dedide, que aponta isso para uma condição de maturação de tecido. Tá? Alguns autores estão falando de 3 meses, mas eu ainda sou um pouco mais conservador. Eu gosto de fazer um provisório bem feito para que ele possa, o paciente, ficar esses 6 meses, aí eu moldo e faço a coroa definitiva. A coroa de cerâmica ou de zircônia. Tá? Então, esse é um detalhezinho importante das superfícies. Por que nós queremos tudo isso? Porque nós queremos hoje fazer tratamentos mais rápidos, que seriam tratamentos com carregamento imediato. Você pode fazer a exodontia, como eu fiz aqui, tá? Era esse dente, com uma fenestração, a raiz estava aqui por vestibular já, então eu removi, usei a própria coroa do paciente, eu tirei toda a parte coronária dessa, cortei a raiz, tirei a parte coronária, usei resina quimicamente ativada, por isso que vocês não veem uma adaptação aqui, como é visto na prova do Copping de zircônia, tá? Aqui está com resina quimicamente ativada, mas eu estou formando aqui o que? A colocação do implante, colocação do abutment no dia da cirurgia, preenchimento do gap com biomaterial, coroa. Então eu estou fazendo o Chamber Concept, que com 6 meses eu estou provando um Copping de zircônia. Então vou fazer a moldagem de arrasto aqui para ter essa coroa aqui com zircônia na região do cervical as camadas de cerâmica, a estratificação da cerâmica aplicada aqui formando a coroa. Tá? Por que você quer trabalhar assim? Porque você quer dar para o seu paciente no dia da cirurgia, ele vai remover um dente que não tem mais esperança, não tem como ser tratado, e você vai colocar um provisório imediatamente no dia da cirurgia. Então, você quer dar para o paciente uma condição que ele saia da sua clínica com um implante tendo ou uma mordida imediata ou não, você fazendo um alívio, tá? Porque você está trabalhando com uma condição de tirar uma micromovimentação, tanto do osso implante quanto implante abutment, tá? Porque estabilidade primária no osso com o implante e conexão cônica do seu abutment. E na geometria do seu implante tem essa rosca que vai dar o travamento, seja ela a rosca quadrada, que ela faz pelo atrito, seja a rosca em V, que ela faz pelo corte, ela aprofunda e você tem um preparo de um diâmetro menor e essa rosca vai lá e corta e trava o seu implante. E a microtopografia, que tem todo um tratamento de superfície aqui, que vai fazer o quê? Que eu saia dessa condição aqui, no rebordo cicatrizado, 45 dias, está tudo ósseo integrado, eu posso começar a moldar. Aqui ele vai ter a ósseo integração nesse osso mais apical, que é o osso que é cicatrizado. Porque quando você coloca um implante após uma exodontia, você precisa ter pelo menos 5 milímetros de osso
cicatrizado para dar a sua ancoragem. Se você não tiver só 2 milímetros, talvez eu não coloque uma coroa, eu vou colocar um abutment de cicatrização e personalizar aquela região de emergência do dente, tá certo? Porque eu tenho que trabalhar com estabilidade primária. Para esses abutments aqui, esse é um abutment angulado, o torque de inserção desse abutment são 15 newtons. Então, se eu tiver 25 newtons de travamento desse implante ou 30 newtons, eu consigo fazer a colocação pelo one abutment at one time, tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar do que eu penso que a ciência nos possibilita hoje a ter tratamentos com menor tempo, que possam ter uma longevidade com a satisfação do paciente, tanto com a ausência de um odor muito forte, quanto a manutenção daquele tecido biológico formado ali em volta do implante, ou seja, você vai ter osso, vai ter conjuntivo e vai ter epitélio. Quando você tem isso numa espessura adequada, 2 a 3 milímetros de espessura, 4 milímetros de altura, a biologia vai sempre ser favorável. Então não tem nada que a biologia vai produzir do que não ser a manutenção em longo prazo. Quando você não respeita essas dimensões do tecido mole, quando você não trabalha com esse sistema de conexões cônicas, com esses diferenciais, você pode vir a ter um problema, porque talvez você não tenha a biologia atuando em favor do seu trabalho no consultório, em favor da reabilitação oral do paciente, da reabilitação dental. Tá? Então, muito obrigado. Quem ainda não me segue, eu volto a repetir lá no YouTube, nós temos vários vídeos. Tem o meu site, que é na internet, o valdirmuglia.com.br. No Instagram, @valdirmuglia. E quem precisar de alguma informação, quem precisar de alguma coisa a mais, aqui está o meu e-mail, valdir@valdirmuglia.com.br. Gente, um bom descanso a vocês e tenham todos uma boa noite, uma excelente quinta-feira, e o final de semana já chegou novamente, tá? Grande abraço a todos. Só um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Você fala qual implante ou qual superfície? Que o ângulo só tem um implante, né? Ele não tem vários modelos. E a superfície é a Cell Plus, que foi desenvolvida pela Frialite na época. A reabilitação protética pode ser igual na implantação imediata ou no osso cicatrizado. Em relação ao design, talvez na implantação imediata você tenha que ter muitos cuidados para ter aquele contorno subcrítico e o contorno crítico para apoiar aquele tecido que vai ser importante ele ser mantido, você não possa ter uma compressão. Quando você já tem o cicatrizado, ali você está abrindo um retalho, né? Então ali já fica mais fácil de você fazer a adaptação e a coaptação dos tecidos. Mas, Renato, eu não entendi qual o implante da Anclos de cicatrização rápida que se parece com o SLA Active. Não existe, o SLA Active é uma superfície, né? É um tratamento de superfície, que do SLA é a mesma. Aí depois você tem um líquido ali que é um soro, e que esse soro, né, na verdade, ele precisa existir porque, assim, nos trabalhos falam que se você pegar o implante que tem tratamento de superfície e demorar muito para levar no sítio, com o oxigênio ele vai ter uma oxidação. E aí você perde aquela quantidade daquela solução química, ela vai diminuir o potencial dela de se fazer aquela superfície hidrofílica. Por isso que tem um sistema que traz ele dentro de um líquido, que na verdade
é um soro fisiológico, tá? Gente, muito obrigado mesmo. Hoje eu vi o Manuel se inscreveu lá no meu canal do YouTube. Obrigado, uma boa noite para todos e fiquem com Deus.